Bom, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Antes eu queria falar, que a gente chegou aqui hoje, dia 31 de dezembro de 2021, o último dia aí do ano de 2021, né? E graças a Deus aí conseguimos dar uma boa fluência no canal, né? Consegui postar vários vídeos, vários temas, né? Chegou a dias desse ano de eu postar até 5 vídeos por dia. Claro que agora no mês de dezembro e provavelmente no mês de janeiro também eu vou ficar postando sempre só 2 vídeos por dia no máximo. Às vezes pode ser que eu poste 3, tá? Mas conseguimos aí chegar, né? O último dia do ano. Então espero todos aí o ano que vem, né? 2022, continuar aqui no canal, continuar estudando, né? Estudar nunca é demais. Até por isso que eu nem parei de postar os vídeos, continuei postando mesmo estando em clima de fim de ano. Então, corrigindo esse exercício aqui, ele falava assim: em uma competição de ciclismo, cada atleta deve percorrer em no máximo 2 horas e 30 minutos, 78,5 quilômetros, em uma pista circular, cujo raio mede 500 metros. E aí fala-se na letra A: quantas voltas na pista serão necessárias para que um ciclista percorra esses 78,5 quilômetros? Bom, tem umas coisas que a gente tem que poder fazer nesse exercício para que ele seja resolvido de forma certa. Primeiro, eu desenhei aqui uma pista circular, certo? Desenhei uma pista circular. E aqui no enunciado, ele fala que o raio mede 500 metros. Porém, o exercício fala aqui, que o percurso, né, a quantidade de quilômetros, né, que a pessoa tem que percorrer é 78,5. Só que se você observar, aqui está em quilômetros. E aqui o raio da pista não foi dado em quilômetros, foi dado em metros. Então a gente tem que transformar esses metros para quilômetros. A gente tem que trabalhar tudo sempre em uma unidade de medida. Então eu vou transformar 500 metros para quilômetros. Como que eu faço para me transformar metros para quilômetros? Eu divido por 1000. Eu divido o valor que eu quero por 1000. Então eu vou dividir 500 por 1000. Na hora que eu divido aqui, 500 por 1000, eu vou ter 0,5. Então, 0,5 km. Então o raio dessa pista é de 0,5 km, certo? Bom, para a gente saber a quantidade de voltas que serão necessárias para o ciclista percorrer os 78 quilômetros, a gente tem que saber primeiro o comprimento da pista. Então essa pista aqui, ela é uma pista circular. Como que a gente faz para medir o comprimento de uma circunferência? A gente calcula 2 vezes π vezes o raio da circunferência, né? Então, 2π eu copiei. Quanto que vale o raio? Eu acabei de descobrir aqui, 0,5. Se atentem para não vir colocar 500, porque o 500 está em metros e a gente tem que trabalhar tudo com quilômetro. Então tem que colocar aqui no raio 0,5, tá? Prestem atenção para não fazer errado. Aí na hora que a gente multiplica, 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes π dá π. Só que como a gente está se referindo a comprimento, não estamos nos referindo a ângulo, então esse π vai valer 3,14. Aí você vai falar: nossa, mas o π na trigonometria não vale 180? Sim, vale 180 quando eu estou me referindo a ângulos, a arcos. Aí vale 180. Quando eu estou me referindo a medida, a comprimento, isso vale 3,14. Porque não tem como eu falar que o comprimento da parede da minha casa é π. Não existe isso, né? O comprimento da parede da minha casa é 3,14 quilômetros. Aí existe. Só uma casona enorme, né? 3,14 quilômetros. Certo? E aí, quantas voltas serão necessárias para que o ciclista percorra os 78 quilômetros? Então a gente tem que pegar esses 78 quilômetros aqui
e dividir pelo comprimento da pista. Aqui eu posso dividir este por este, porque ambos estão em quilômetros. Se tivesse em metro ou em alguma outra unidade, eu teria que converter tudo para uma unidade só para poder dividir. Então aqui, ó, 78,5, que é os quilômetros que o ciclista tem que percorrer, e 3,14, que é o comprimento da pista, dividindo dá 25. Então, vão ser necessárias 25 voltas para que o ciclista percorra os 78,5 quilômetros que a competição aí de ciclismo pediu, certo? Na letra B, ele fala assim, ó: qual é o tempo médio máximo em que um atleta deve realizar cada volta para cumprir a prova? Bom, para a gente fazer isso é simples. A gente vai fazer regra de 3. Aqui, né, essa parte é muito importante que vocês saibam fazer regra de 3, tá, gente? Porque a gente vai usar a regra de 3 aqui o tempo inteiro. Estão vendo aqui que quase todos os exercícios tá aparecendo uma regra de 3. Então, tem que saber. Lembrando que você utiliza a regra de 3 na matemática, na física, na química, na biologia, todas as disciplinas das ciências exatas, né? A gente utiliza a regra de 3. Então, é um conteúdo bem importante que todo mundo tem que saber, hein? Então eu vou montar duas coluninhas aqui na minha regra de 3. Eu vou montar uma coluna para as voltas e uma coluna para o tempo. Porque o que ele pede, ó, é qual o tempo máximo que o atleta deve realizar cada volta para cumprir a prova. Então ele quer saber o tempo máximo que o atleta tem que cumprir aí para poder realizar a prova. Cumprir cada volta, no caso, né? Então, ó, 25 voltas, ó, que foi o que a gente descobriu aqui, ele vai gastar 2 horas e 30, né? Eu estou colocando o tempo máximo, que foi até aqui o que o enunciado disse. 25 voltas, ele vai gastar 2 horas e 30. Só que eu estou colocando o tempo em minutos. Então eu tenho que ver quantos minutos são 2 horas e 30. 2 horas e 30 dá 150 minutos. Lembrando que cada hora tem 60 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. 120 aqui, né? Fazendo lá 60 com 60. Então, 2 horas e meia, 150. E aí, é o total de 25 voltas aqui, que é a quantidade de voltas que ele tem que dar para poder percorrer toda a quilometragem da pista. E aí, uma volta ele vai gastar quantos minutos, né? Quanto tempo aí? Então vamos lá. Vamos fazer a regra de 3. Deixa eu pegar a caneta aqui em preto para mim poder riscar aqui a regra de 3. Ó, 25 vezes x dá 25x. Só indiquei. 1 vezes 150 dá 150. E aí esse 25 que está multiplicando x, ele passa dividindo o 150. Vai ficar 150 dividido por 25, que vai dar 6. Então, 6 minutos. Vão ser necessários aí 6 minutos em cada volta, né, para que ele consiga percorrer aí em 2 horas e 30 minutos, né, toda a quilometragem da pista, que no caso aqui é 78,5 km, ok? Então não é um exercício complicado, né? É um exercício só que a gente tem que saber trabalhar aí com as unidades de medida e trabalhar com horas, né? Vocês estão vendo? Às vezes o problema não é nem a trigonometria em si, porque esses exercícios aqui nem... A única coisa aqui que está falando que está envolvendo aqui a trigonometria, né? É porque a gente está trabalhando numa circunferência. Mas isso aqui poderia ser um exercício de geometria tranquilamente também, tá? Então, o que pega aqui são os conhecimentos prévios, que é o que eu falo, né, que sempre dá problema. Olha só, outro exercício aqui, que também necessita de conhecimentos prévios, ó. Passados 2 horas e 45 minutos, quantos graus o ponteiro das horas de um relógio girou? Então eu desenhei aqui o relógio, nem precisava desenhar o relógio.
mas eu desenhei para ficar mais simples. Então tá aí o relógio. 2 horas e 45 minutos, o ponteiro das horas já vai estar entre o 2 e o 3, mais próximo do 3 do que do 2, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto um relógio de ponteiro na vida, né? Não é antigo, é um relógio atual ainda, muita gente tem relógio de ponteiro. Embora tem gente que não goste, né? Acha difícil ver hora em relógio de ponteiro, mas é uma coisa atual e bastante gente tem, certo? Então, quando é 2 horas e 45 minutos, o ponteiro das horas está entre o 2 e o 3. Só que mais próximo do 3 do que do 2. Porque 2 horas e 45 minutos só falta 15 minutos para dar 3 horas. Então o ponteiro da hora está bem perto do 3. Certo? E o ponteiro dos minutos, né, que é o ponteiro maior, está exatamente virado para o 9. E aí, se você lembrar já, que a gente já fez um exercício parecido com esse em vídeos aí anteriores, cada hora, o intervalo aqui de cada hora no relógio tem 30 graus. Da hora de 2 horas para 3 horas, esse espacinho aqui é 30 graus. De 3 para 4, 30 graus. De 4 para 5, também. De 5 para 6, 30 graus. 6 para 7, também. Por quê? Porque se você pegar o comprimento da circunferência inteira tem 360 graus, né? A medida da circunferência é 360 graus. Se você dividir por 12, que é a quantidade de partes em que a circunferência foi dividida num relógio, vai dar 30 graus. Então cada espacinho vai ter 30 graus, certo? Aí também a gente vai fazer uma regra de 3 para poder descobrir quantos graus o ponteiro das horas girou. Nessa regra de 3 vai ser o tempo e o ângulo, né? Porque a gente quer saber quantos graus o ponteiro girou, né, em um determinado tempo. Então vai ter o tempo e o ângulo em graus, certo? Então olha só, pensa comigo. 1 hora o ponteiro andou 30 graus, né? Ó, 1 hora, por exemplo, se fosse meio-dia ou meia-noite, né? Se o ponteiro andou aqui para 1 hora, ele andou 30 graus. De 1 hora para 2 horas, ele andou mais 30 graus. De 2 horas para 3 horas, mais 30 graus, certo? Então, a cada hora o ponteiro anda 30 graus. Então, 2 horas e 45 minutos, a gente tem que fazer uma coisa importante. A gente vai dividir os 45 minutos para poder transformar eles em horas. Tá vendo? Ó, esses 45 minutos aqui, eu vou transformar isso aí em hora. Como que eu faço para transformar minutos em horas? Pega os minutos que você quer transformar em hora e divide por 60. Então, 45 dividido por 60 vai dar 0,75. Aí você somando os minutos que você transformou em horas com as horas inteiras, vai ficar 2 mais 0,75, que vai dar 2,75. Então, isso aqui, ó, 2 horas e 45 minutos corresponde a 2,75 horas. Então, ó, 2,75 horas está para x, que aí eu vou descobrir o ângulo, né, que o ponteiro aí formou. E aí a gente faz a regra de 3. De novo, deixa eu pegar aqui a caneta preta para poder riscar ali. Ó, 1 vezes x dá x. 30 vezes 2,75 dá 82,5. Então, ó, esqueci até de colocar aqui o finalzinho, né? Então, o x vale 82,5. Portanto, ó, o ponteiro das horas girou 82,5 graus. Ou você pode dizer que ele virou 82 graus e 30 minutos, né? Lembrando aí, essa notação aqui é um pouquinho mais complexa, né? Da pessoa entender. Como tem aqui o 5, né? E você está trabalhando com minutos, então é como se fosse a metade, né? Para dar 10 aqui, então 30. Se fosse 0 aqui, poderia ser 60. Tá? Acho que essa notação aqui ela é um pouquinho mais complexa. Então a gente pode parar aqui. O ponteiro das horas girou 82,5 graus. Ok?